E aí, gente, tudo bom? Segundo ano, beleza? Olha só, vamos finalizar essa aula, né, de geometria. Ó, o 14º capítulo. Lembra que a gente tem aquele atraso pelo assunto que é muito grande, ó. Mais um assunto que é dividido em duas partes. Então, vamos rever um pouco de esfera até a gente chegar na segunda parte, tá? Na aula passada a gente viu como calcular a área, agora a gente vai ver como calcular o volume. Então, para a gente não começar já no meio, tá aqui a definição de esfera de novo, né? É um sólido limitado pela superfície esférica, certo? É definido como um conjunto de pontos que distam do centro a uma mesma distância, ou seja, um ponto que está aqui a mesma distância para essa casca é chamado de esfera. Então, quando a gente fala em esfera, a gente lembra na bola, lógico, não, mais comum. Então, a esfera também é um sólido de revolução obtido pela a rotação de um semicírculo ao redor do diâmetro, né, e provoca isso aqui. Tá? Esse tipo de definição a gente já fez aqui. Secção da esfera eu vou recolocar aqui porque a gente vai precisar. Então, a secção da esfera, ou seção, ou corte, é quando você tira uma calota da esfera, né? Essa parte aqui é chamada de calota. Então, quando você dá esse corte aqui, você fica com uma calota, com um pedaço, dois pedaços da esfera, né? Um menor, um maior. Essa distância aqui até o centro a gente chamou de D, né? De distância. Esse rainho aqui, um raio minúsculo, é o raio do círculo, porque quando você corta a esfera cria um círculo. E esse R maiúsculo é o raio da esfera. Então, observe, fica um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O raio ao quadrado é igual ao rainho ao quadrado, mas a distância ao quadrado. Eu já dei esse exemplo, vou só repetir. O melhor exemplo para você memorizar isso aqui é você descascar uma laranja, né? Você vai chupar aquela laranja descascada e você corta um pedaço da laranja, né? Tira aquela parte de cima da laranja, por exemplo. Quando você abre, você fica com dois pedaços, duas calotas, não é? E aquela distância do corte para o centro é o que a gente chama de D. Isso significa que, à medida que você vai cortando cada vez mais para baixo, você vai diminuindo essa distância e aumentando esse raio, até o momento que os dois raios são iguais, que a gente chama de círculo máximo, que foi o que eu coloquei aqui, né? Se esse plano for exatamente no centro, quando você consegue dividir a laranja, do exemplo, exatamente no meio, você consegue dividi-la em duas semisferas, né? Aí o raio do círculo é exatamente igual ao raio da esfera, é o círculo máximo, porque esse D vai ser zero, né? Você cortou exatamente no centro. Tá legal? Beleza? Bom, e o volume da esfera, que é o que a gente queria, o volume é o quê? É a capacidade, é o que cabe dentro de uma figura, tá? Então o volume da esfera é calculado como 4/3 de πr ao cubo, certo? 4 vezes πr ao cubo dividido por 3. Veja que é a fórmula totalmente diferente das outras que a gente utilizou. Todas as outras figuras têm base, né? Tem altura. A esfera não tem base, não é? A altura a gente pode até dizer que é o diâmetro, tá legal? Mas falta uma base aqui para a gente usar a base vezes a altura. Então essa é a fórmula. Inclusive na apostila de vocês tem inclusive uma forma de deduzir isso, chegar a essa fórmula. Tem várias formas de deduzir, são umas viagens aí, mas bem legais para quem gosta de matemática, dá uma olhada lá. Eu não quis perder tempo fazendo essa dedução, até porque o Enem, por exemplo, não vai cobrar uma dedução para você. Mas é bom a gente saber de onde veio. Tá legal? Tem umas viagens aí. Bom, eu coloquei aqui que o π é 3,14, que é o valor mais utilizado. Mas isso não significa que não possa ser 3, 3,1, até com mais casas decimais. Tá legal? É só o mais utilizado aí, então só use, na verdade, quando a questão mandar, como vocês sabem tão bem quanto eu. Agora, novidade. Partes da esfera. As duas partes da esfera que tem uma certa importância, a gente vai ver aí, que é o fuso e a cunha esférica. Certo? O que é um fuso esférico? É a parte da superfície que se obtém ao girar uma circunferência de um ângulo em torno do seu eixo. Deixa eu tentar explicar, vou mostrar aqui, ó. É um pedaço da casca. Imagina uma melancia esférica, certo? Digamos que isso aqui seja uma melancia. Aí o que é que acontece? Você vai dar um corte assim, dá um corte da casca até o centro da melancia e depois dá um outro corte inclinando, não é? Formando um ângulo até encostar naquele corte que você deu. Ou seja, essa parte toda vai sair, ela vai ser deslocada da melancia, certo?
Aí isso que você vai tirar, na verdade, chama cunha esférica. Mas o que é o fuso? É a parte da casca. Então imagina que você retirou aquela fatia da melancia, comeu a parte comestível, por exemplo. Lógico que tem gente que gosta, de repente come até a casca, não sei. Eu sei que dá para fazer doce da casca. Então a parte da casca da melancia que ficou, aquela parte verde e por dentro branca, é o que a gente chama de fuso, porque ele é um pedaço da casca, da área. Tá legal? Certo? Muito bem. Então, para a gente achar a área do fuso esférico, basta fazer uma regra de 3. Você faz que 4πr ao quadrado, que é a área da esfera, vai estar para 360 graus, porque é a volta completa. Então, a área disso aqui vai estar para o ângulo que foi dado. É o ângulo de inclinação, o ângulo do corte. Tá legal? E a cunha tem tudo a ver. Só que a cunha é uma parte do todo, é uma parte do volume. Tá? Então, quando você tira uma cunha esférica, sai o fuso também, que é a casca. Tá? Então, utilizando aquela ideia que eu falei do corte da melancia. Quando você retira a fatia completa, aquela parte vermelha, comestível. Hoje em dia tem umas melancias que perderam a graça, né? Porque tem umas melancias sem semente. Aí você não pode nem cuspir na cabeça do outro as sementes, né? Perdeu a graça comer melancia agora. Aí, olha só. Quando você tira aquela fatia, aquilo que você tirou é exatamente a cunha, né? É o todo, é um pedaço do volume. Para achar o volume da cunha, você faz uma regra de 3 do mesmo jeito, só que você vai pegar 360 graus, que seria a esfera completa, está para o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. E o volume da cunha vai estar para o ângulo, que eu coloquei ali como beta. Pode ser até o mesmo ângulo do outro. Tá? O melhor exemplo de cunha e fuso. Quando você está com preguiça, você pega uma laranja, ao invés de cascar, o que é que você faz? Você corta em X, assim. Dizem que é aquele corte de bêbado. Não é? Corta, faz um X assim. Quando você abre aquela laranja, ela fica dividida em 4 partes. Cada parte daquela é uma cunha. Certo? Agora, quando você retira a parte comestível, ficam 4 partes da casca. Aí cada parte da casca é um fuso. Tá legal? Ficou mais fácil compreender? Aí tudo tem a ver com a regra de 3, não precisa ficar decorando fórmula, é só você relacionar o total, 360 graus, com o volume ou com a área, e o volume ou a área que você quer achar com o ângulo que vai ser dado, o ângulo daqui. Certo? Então, uma regra de 3, simples, trivial, banal e vulgar. Certo? Exatamente. Quando você faz isso, quando você usa isso aqui, esse fuso, é exatamente a ideia dos fusos horários. Quem está dentro desse fuso teria o mesmo horário. Não é? Tudo a ver, tudo junto e shallow now. Então, vamos lá. Atividade de sala, página 22. Primeira questão, olha só. O centro O de uma esfera de raio 4 centímetros dista 13 centímetros em um ponto P de um plano alfa. A projeção ortogonal de O sobre alfa é o ponto M, tal que PM é igual a 12. Qual é a posição do plano em relação à esfera? Questão dificílima, porque a gente tem que visualizar a coisa. Não é? Você não tem o desenho, você tem que fazer o desenho. Então a ideia é, faz uma esfera que tenha um centro O, certo? E coloca um plano embaixo dela. Aí o que é que vai acontecer? A distância do centro para o ponto, aí você marca um ponto sobre aquele plano. É que ele colocou aqui como sendo 13, não é? Aí a distância daquele ponto para a projeção vai ser 12. Veja como é que fica. Vou colocar aqui já um dado para você ver. Ok? Tem pouca coisa de esfera nisso aqui, tem mais de geometria plana. Então, o desenho é basicamente isso aqui, Aqui seria o centro da esfera, você teria uma esfera aqui. Eu sei que o raio dela é 4, certo? Eu não sei se ela está tocando nesse plano. Que é exatamente a posição que a questão quer. Então, você só tem uma esfera aqui. Aí o centro marca aqui, do centro para o ponto P, sobre esse plano alfa, você diz que são 13 centímetros. A projeção, ou seja, a sombra desse ponto no plano, a gente colocou como M. Essa projeção é sempre ortogonal, ou melhor, sempre formando 90 graus, não é? E essa distância de M para P, ou de PM, como a própria questão diz, é 12. Então eu fiquei com um plano, um triângulo retângulo, me falta esse pedaço aqui, que eu chamei aqui de OM. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro igual
ao quadrado da hipotenusa. Então vai ficar OM ao quadrado, 12 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ok? Então, 3 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado é 144. Quando você passar o 144 para o segundo membro, ele vai subtrair. Então, 169 menos 144 dá 25, certo? Aí a raiz de 25 é 5 centímetros. Ou seja, a distância do centro para o plano, já que o M está no plano, é de 5 centímetros. Mas a esfera, ela tem 4 centímetros. Então significa que a esfera não está tocando no plano. Você tem o plano aqui e a esfera está a 1 centímetro dele. Então a resposta é isso aqui, ó. O plano é exterior à esfera. Não é, ó? A distância OM é maior do que o raio. 5 é maior do que 4, né? Então a esfera, ela está acima do plano ou até abaixo, pode ser. Nesse caso, vamos imaginar que está acima pelo desenho, mas ela não está tocando no plano. Se isso aqui tivesse dado 4, significava o quê? Que estaria o plano aqui e a esfera estaria tocando, a esfera seria tangente. Tá legal? E se esse valor aqui fosse menor do que 4, o plano estaria cortando, seccionando a esfera, a gente ia dizer que ele era secante. Tá legal? Essas posições relativas, eles estão tocando nesse assunto aqui, que a gente vai ver mais adiante na geometria analítica, se estuda inclusive isso também. Tá? Ok? Então vamos lá. Observa a figura. Segunda questão, observa a figura. Tem aqui uma esfera, né? E aqui tem um corte com um círculo. Se você dá um corte na esfera, vai sair aparecendo um círculo aqui. Um plano intercepta uma esfera segundo um círculo de diâmetro AB. Ó, o diâmetro AB é esse diâmetro aqui, certo? O ângulo AOB mede 90 graus. Então o ângulo AOB é 90 graus, está aqui. E o raio da esfera é 12 centímetros. Então essa distância aqui é 12, essa distância é 12. O volume do cone de vértice O e base do diâmetro AB é... Bom, então vamos por partes aí. O que é que a gente quer achar? O volume desse cone, porque aqui foi criado um cone. Aqui é o vértice, aqui é a base. Aí a gente sabe que o volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então eu preciso achar a área da base, ou seja, eu preciso achar esse círculo. O raio desse círculo para calcular a área, certo? E depois calcular a altura. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, observe que aqui vai ficar um triângulo retângulo. Quando eu traçar o diâmetro, fica um triângulo retângulo, certo? E aí, esse triângulo é retângulo e é isósceles, porque aqui é 12, que é o raio, aqui é 12, que é o raio. A minha esfera aqui não ficou muito legal, está parecendo mais uma elipse, mas aqui é o raio, certo? Então vai ficar fácil calcular isso aqui. Pelo teorema de Pitágoras, a gente pode calcular, ou até usando a ideia de diâmetro. O diâmetro vai ser exatamente igual a diagonal. Foi o que a gente fez aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Observando aquele triângulo. Aqui é 12, 12. Isso daqui, ó, é o diâmetro. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras. Ficaria 2r ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou então observar que isso daqui seria um quadrado. Isso aqui é a diagonal. Então 2r é igual a diagonal. E a diagonal de um quadrado é L ou 12 raiz de 2, né? Então o raio vai ser 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 2. Tá certo? Ok? Agora, eu achei o raio, mas eu preciso da altura. Então, como esse triângulo é retângulo, a altura é isso aqui, ó. A gente pode usar uma daquelas relações trigonométricas. Certo? Que é o produto dos dois catetos é igual a altura vezes a hipotenusa. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 12 vezes 12 é igual a hipotenusa, né, que é 12 raiz de 2, vezes a altura. Então, a altura vai ficar 6 raiz de 2, como está aqui, ó. Certo? Também a altura é exatamente igual ao raio, tá? E é algo que você já poderia fazer também, veja. A altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre a metade da hipotenusa. Então a gente poderia deduzir isso. Quem é a hipotenusa? 12 raiz de 2. Então o raio vai ser a metade, melhor, a altura vai ser a metade, tá certo? Aí nós vamos para a fórmula. O volume de um cone é como? 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Substituindo o raio ao quadrado como 6 raiz de 2 e a altura como 6 raiz de 2, o que é que nós vamos ter? 6 ao quadrado 36, raiz de 2 ao quadrado a gente simplifica, fica um 2. E aí eu dividi aqui, ó, 36 por 3 dá 12. Então quando você multiplicar 2 vezes 6, 12, vezes 12, 144,
no final das contas, literalmente 144 raiz de 2 π centímetros cúbicos, que é exatamente, deixa eu ver, tem uma alternativa aqui, a letra D de doido, tá? Terceira questão, essa tem duas alternativas, quer dizer, tem dois cálculos. O volume V de uma bola de raio R é dado pela fórmula, então é a fórmula de uma esfera, e aí nós vamos ter dois cálculos, o B depende do A, então obrigatoriamente eu tenho que fazer a letra A primeiro. Ó. Calcula o volume de uma bola de raio 3/4 centímetros. Para facilitar os cálculos, você pode substituir π pelo número 22/7. Ó, não é muito comum isso, mas antigamente, eu diria, principalmente aqui em Alagoas, quando era a Fundação Carlos Chagas que fazia as provas da UFAL, aparecia muito o valor de π como 22 dividido por 7. Se você dividir 22 por 7, vai dar 3,4, 3,1 alguma coisa, é um valor aproximado para o π. Quando aparece assim, eu gosto muito de frações, então eu prefiro assim do que usar 3,14, porque a tendência é que existam números que sejam múltiplos de 2 e de 11 e múltiplos de 7, então a tendência é que facilite os cálculos. Por isso que eles colocaram aqui, para facilitar os cálculos e a gente não trabalhar com número decimal, tá bom? Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar a fórmula e substituir o raio por 3/4. Simples assim, a questão só de substituição. Então, vamos lá. Ó, então, a letra A vai ficar assim, ó. Vai ficar 4/3, o π é 22/7, certo? E o raio vai ficar 3 ao cubo e 4 ao cubo. 3 ao cubo é 27 e 4 ao cubo é 64. Olha o que é que dá para simplificar. 64 por 4 vai dar 16 e 27 por 3 vai dar 9, certo? Ainda dá para dividir, o 22 por 2 daria 11 e o 16 por 2 daria 8. Então você vai ficar 8 vezes 7, 56 e aqui seria 11 vezes 9, 99. Então 99 sobre 56 é o valor do volume. Se você quiser pode dividir, mas eu acho que não há necessidade, até eu prefiro fração, certo? Agora, vamos para a letra B, apesar de estar a resposta aqui, vamos ver aqui, ó. Se uma bola de raio 3/4, ou seja, a mesma bola do item anterior, é feita com material cuja densidade volumétrica, que é o quociente da massa pelo volume, é de 5,6 gramas por centímetro cúbico, qual será a sua massa? Olha só, é comum isso, se trabalhar com densidade, certo? Densidade é a massa dividido pelo volume. Então, como você já calculou o volume, você consegue calcular a massa de um objeto. Inclusive, alguns alunos, erroneamente, às vezes me falavam, professor, como é que transforma volume em massa? Nunca se transforma volume em massa. Porque volume é uma coisa, massa é outra unidade de medida, então não tem como fazer transformação. Eu posso transformar volume para volume e massa para massa. Eu tenho uma massa em gramas, eu transformo para quilo. Agora, eu não posso transformar litros para quilo. Agora, existe a densidade da substância que compõe aquele objeto. Então, se eu tiver a densidade, eu posso fazer um cálculo, tendo o volume e a densidade, eu acho a massa. Certo? Então, inclusive, a questão até já dá uma dica aqui, ó. A densidade é a massa dividido pelo volume, né? Certo? É isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o volume encontrado na letra A, substituir na fórmula da densidade, a densidade foi dada e a gente acha a massa. Então não é uma transformação, eu não estou transformando volume em massa, eu estou simplesmente calculando a massa a partir do volume e da densidade, lógico. Certo? Está aqui, ó. Então, como a densidade é a massa dividida pelo volume, vai ficar 5,6 que é a densidade, o volume é 99 sobre 56, aí você faz produto dos meios igual dos extremos, né? Uma coisa que vai acontecer aqui, ó, 56 é 10 vezes 5,6, certo? Ok? Então eu vou poder dividir isso, por isso vai dar 10. Então vai ficar 99 por 10, que dá 9,9 gramas. Ou seja, essa bola, ela pesa praticamente, aproximadamente 10 gramas. Tá legal? E é assim que se faz essa transformação, quer dizer, que se calcula a massa. Tá? E a quarta questão tem assim: calcule o volume de chocolate que deverá ser utilizado para a cobertura de um bombom, supondo que a espessura dessa cobertura tenha 0,5 centímetros e que o recheio seja uma esfera com diâmetro igual a 3 centímetros. Então, o recheio é uma esfera e a cobertura é só uma casca esférica, certo? Aí, só que ele quer saber
o volume do chocolate que vai ser feito o recheio. Não é para calcular a área, senão como o chocolate é só uma casca, a superfície esférica, eu poderia calcular a área, mas ele quer o volume de chocolate que vai ser usado. Então, eu tenho que calcular o volume do chocolate completo com recheio e casca, né, do bombom completo, e depois eu calculo o volume do recheio e retiro, né? Então, eu tenho o bombom completo com recheio e casca. Se eu retirar o recheio, fica só aquela casca, que é a quantidade de chocolate que a gente quer. Então, veja como é que ficou. Ó, o raio da esfera do recheio é 1,5 ou 3,5, se você preferir. E o raio do bombom é meio centímetro a mais, ou seja, o raio do bombom completo, que é com o chocolate, vai ser de 2, né? 2 centímetros. Então, o volume, eu chamei de V1, o volume do recheio, então vai ser 4/3 de π, aí 1,5 ao quadrado. Ou, se você preferir, 3,5, certo? Facilita aqui. No final das contas, você vai ter 9/2 π centímetros quadrados, ou 4,5, se você preferir número decimal. Esse é o volume do recheio, a parte de dentro do chocolate, do bombom. O volume do bombom, que é o volume completo, vai ser 4/3 de π, mesma coisa, porque é uma esfera, só que o raio agora é meio centímetro a mais, 2 centímetros. Vai dar 8, né? 2 ao cubo, 8. Então, 8 vezes 4, 32, vai ficar 32/3. Agora, o volume do chocolate é a diferença dos dois. Então, eu vou subtrair um do outro. Aí vai ficar 32π/3 menos 9π/6. Tem que achar o MMC, né? Que é 6. Então, 6 por 3 vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes 32, 64. Menos 6 por 2 dá 3. 3 vezes 9, 27. Quando a gente subtrai, dá 37π/6 centímetros cúbicos. Poderia parar por aqui. Ou 19,36 centímetros cúbicos. Tá legal? Então, é assim que a gente vai fazer para calcular, por exemplo, o volume de uma cobertura. Você tem que, no caso mais comum de chocolate ou de qualquer outro sabor, mas no caso de um bombom, você vai ter que calcular o volume do todo e retirar o volume de dentro, certo? Do recheio, e aí sobra o volume da casca. Já que o mais comum é na casca a gente calcular a área. Mas aí eu teria que calcular só o que é que ela ocupa, e eu quero saber quanto de chocolate eu vou gastar para fazer esse bombom. Tá? Então, valeu, gente, até a próxima, tá legal? Na próxima aula a gente continua. Tchau.